Salve, minha gente! Sejam todos bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e nós vamos hoje continuar aqui, quase terminando mesmo, o primeiro livro dos Reis, tá bom? Faltam aí 3 capítulos, tá certo? Vamos continuar aqui então. Peço você, por gentileza, por favor, assiste o vídeo até o final. Isso ajuda bastante aqui ao canal crescer, tá bom? Capítulo 20 do primeiro livro dos Reis. Samaria é sitiada. Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou ele 32 reis, cavalos e carros. Subiu, pôs o cerco diante de Samaria e atacou-a. Mandou a mensageiros a Acabe, rei de Israel, na cidade com esta mensagem: Eis o que diz Ben-Hadad: Tua prata e teu ouro são meus, são minhas as tuas mulheres e os mais belos de teus filhos. Como tu dizes, meu senhor e rei, respondeu Acabe, eu sou teu com tudo o que me pertence. Mas os mensageiros voltaram e disseram: Isto diz Ben-Hadad: mandou-te dizer: Dá-me tua prata e teu ouro, tuas mulheres e teus filhos. Amanhã, pois, a esta mesma hora, mandarei os meus servos à tua casa, eles a revistarão, assim como as casas dos teus servos, tomarão com as suas mãos tudo o que lhes aprouver. Então o rei de Israel convocou todos os anciãos da terra e disse-lhes: Considerai e vede que esse homem quer a nossa perda. Quando me mandou pedir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, nada lhe recusei. Os anciãos e todo o povo disseram-lhe: Não lhe des ouvidos, nem o atendas em nada. Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor: Estou pronto a fazer o que pediste ao teu servo da primeira vez, mas o que agora exiges não o posso consentir. Os mensageiros foram e deram a tal resposta ao rei. Ben-Hadad mandou dizer a Acabe: Que os deuses me tratem com o mais extremo rigor, se o pó da Samaria bastar para encher o côncavo da mão dos guerreiros que me seguem. O rei de Israel, respondendo, disse: Dizei-lhe que aquele que põe o seu cinturão não deve gloriar-se de como aquele que o tira. Recebendo esta resposta, Ben-Hadad, que estava bebendo nas suas tendas com os reis, disse à sua gente: Aos vossos postos! E eles ordenaram as tropas para o ataque da cidade. Nesse momento, um profeta aproximou-se de Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Eis o que diz o Senhor: Vês esta imensa multidão? Pois declaro-te que hoje te entrego nas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: Por quem será ela entregue? O profeta respondeu: Assim fala o Senhor, por meio dos servos dos chefes de províncias. Quem começará o combate? Tu mesmo. Acabe passou em revista os servos dos chefes de províncias e encontrou 232. Depois contou todo o povo dos israelitas e viu que eram 7.000. Saíram ao meio-dia, quando Ben-Hadad sabia, e se embriagava nas tendas com os 32 reis seus auxiliares. Os servos dos chefes de províncias tinham saído em primeiro lugar. Ben-Hadad mandou ver o que se passava. Disseram-lhe: São alguns homens que saem de Samaria. O rei disse: Venham eles para tratar de paz, ou venham para combater, capturai-os vivos. Os servos dos chefes de província saíram, pois, da cidade, seguido dos exércitos, cada um deles feriu o seu homem. Os sírios fugiram, perseguidos por Israel. Ben-Hadad, rei da Síria, fugiu a cavalo com alguns cavaleiros. Então o rei de Israel saiu e feriu cavalos e carros, causando uma grande ruína aos sírios. Segunda vitória de Acabe contra os sírios. O profeta foi ter com o rei de Israel e disse-lhes: Vai, cobra ânimo e examina o que te é preciso fazer, porque no próximo ano voltará o rei da Síria para atacar-te. Os servos do rei da Síria disseram ao seu soberano: O seu Deus é um Deus dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Se os atacarmos na planície, veremos que não somos os mais fortes. Eis o que tens de fazer: destitui todos os reis e substitui-os por governadores. Levanta um exército, semelhante ao que perdeste,
uma cavalaria equivalente e outro tanto de carros. Combateremos na planície e com toda a certeza seremos mais fortes do que eles. O rei ouviu e seguiu seu conselho. No ano seguinte, Ben-Hadad, depois de ter passado a revista os sírios, avançou até Afec para combater Israel. Os israelitas essenciados e providos de víveres foram contra os sírios e acamparam diante deles. Eram como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os sírios cobriam toda a terra. Então um homem de Deus aproximou-se do rei de Israel e disse-lhe: Isso diz o Senhor. Por que? Os sírios disseram: O Senhor é um Deus dos montes e não das planícies. Vou entregar-te na mão essa imensa multidão, a fim de que saibas que eu sou o Senhor. Durante 7 dias ficaram acampados em uma face do outro. No sétimo dia deu-se a batalha. Os israelitas mataram num só dia 100.000 sírios. O resto fugiu para a cidade de Afec, mas as muralhas caíram sobre os 27.000 sobreviventes. Ben-Hadad, que se refugiara na cidade, escondia-se de quarto em quarto. Seus servos disseram-lhe: Ouve, nós temos ouvido dizer que os reis de Israel são clementes. Ponhamos sacos sobre nossos rins e cordas ao nosso pescoço, e vamos ter com o rei de Israel. Talvez ele te poupe a vida. Cingiram-se, pois, com sacos pelos rins, puseram cordas em volta do pescoço e apresentaram-se ao rei de Israel, dizendo: Teu servo Ben-Hadad roga-te, concede-me a vida. Ele está ainda vivo? Perguntou Acabe. Mas ele é meu irmão. Tomando bom augúrio dessas palavras, os sírios tomaram logo a palavra de sua boca e disseram-lhe: Ben-Hadad é teu irmão. Trazei-mo, disse o rei. Veio a Ben-Hadad à presença de Acabe, e este mandou subir ao seu carro. Vou restituir-te, disse Ben-Hadad, as cidades que meu pai tomou do teu. Terás um quarteirão em Damasco como meu pai o tinha em Samaria. Eu, disse Acabe, feita esta aliança, te deixarei partir. Acabe fez um tratado com Ben-Hadad e deixou-o ir livre. Então um dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, por ordem do Senhor: Fere-me. Mas o outro recusou. Por que não ouviste o voz do Senhor? Disse-lhe o primeiro: logo que me tiveres deixado, serás morto por um leão. Mal se havia afastado, um leão o encontrou e o matou. O profeta, encontrando depois outro homem, disse-lhe: Fere-me. Este homem lançou-se contra ele e o feriu. Então postou-se o profeta no caminho por onde devia passar o rei, pondo os olhos numa faixa que o tornava irreconhecível. Tendo o rei passado, ele pôs a gritar-lhe: Teu servo está em pleno combate, quando alguém lhe trouxe um homem, dizendo: Guarda este homem. Se ele desaparecer, a tua vida responderá pela sua, ou então pagarás 1 talento de prata. Mas, andando o teu servo ocupado daqui e dali, o prisioneiro desapareceu. O rei de Israel disse-lhe: Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então o outro tirou subitamente a faixa que lhe cobria os olhos, e o rei viu que era um dos profetas. Ele disse ao rei: Eis o que diz o Senhor: Por que deixaste escapar de tuas mãos o homem que eu tinha votado ao interdito? Tua vida responderá pela sua, o teu povo pelo seu povo. O rei de Israel voltou para a sua casa, sombrio e irritado, e chegou a Samaria. Capítulo 21. Assassínio de Nabote. Passado tudo isso, aconteceu o seguinte: Nabote de Jezrael possuía uma vinha nessa cidade, ao lado do palácio de Acabe, rei da Samaria. Acabe disse a Nabote: Cede-me tua vinha para que eu a transforme numa horta, porque está junto de minha casa. Dar-te-ei em troca uma vinha melhor, ou se o proferires, pagar-te-ei em dinheiro o seu valor. Nabote, porém, respondeu a Acabe: Deus me livre de ceder-te a herança de meu pai.
Acabe voltou para sua casa, sombrio e irritado por ter Nabote de Jezreel recusado ceder-lhe a herança de seus pais. Estendeu-se na cama com o rosto voltado para a parede e não quis comer. Jezabel, sua mulher, veio ter com ele e disse-lhe: Por que estás de mau humor e não queres comer? Ele respondeu: Falei a Nabote de Jezreel, propondo-lhe o que me vendesse a sua vinha, ou se o proferisse, que a trocasse comigo por outra melhor. Mas ele respondeu-me: Não te cederei a minha vinha. Jezabel, sua mulher, disse-lhe: Não és tu, porventura, o rei de Israel? Vamos, come, não te incomodes, eu te darei a vinha de Nabote de Jezreel. Escreveu ela então uma carta em nome do rei, selou-a com o selo real e mandou-a aos anciãos e aos notáveis da cidade, concidadãos de Nabote. Eis o que dizia a carta: Promulgai um jejum, fazei sentar Nabote num lugar de honra, e mandai vir diante dele 2 homens inescrupulosos que o acusem, dizendo: Este amaldiçoou a Deus e o rei. Conduzi-o em seguida para fora da cidade e apedrejai-o até que morra. Os homens da cidade, os anciãos e os notáveis concidadãos de Nabote fizeram o que Jezreel ordenava, segundo o conteúdo da carta que lhes tinha mandado. Promulgaram um jejum e fizeram Nabote sentar-se num lugar de honra. Vieram então os 2 miseráveis, colocaram-se diante dele e fizeram publicamente a deposição seguinte contra ele: Nabote amaldiçoou Deus e o rei. Depois disso, lançaram-no para fora da cidade, onde foi apedrejado e morreu. E mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morto. Quando ele soube que Nabote fora apedrejado e morto, foi dizer a Acabe: Vai, toma posse da vinha que Nabote de Jezreel te recusava vender. Ele já não vive, está morto. Acabe, tendo ouvido dizer que Nabote morrera, levantou-se e dirigiu-se para sua vinha para tomar posse dela. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita: Vai, desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Ei-lo que desça a tomar posse da vinha de Nabote. Dir-lhe-ás isto, diz o Senhor: Mataste e agora usurpas. E ajuntarás: Eis o que diz o Senhor: No mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu. Acabe exclamou: Encontraste-me de novo, ó meu inimigo? Sim, respondeu Elias, porque te vendeste para fazer o mal aos olhos do Senhor. Farei cair o mal sobre ti, varrer-te-ei, exterminarei da família de Acabe em Israel todo varão, seja escravo ou livre. Farei de tua casa o que fiz da de Jeroboão, filho de Nabate, e de Baasa, filho de Aías, porque me provocaste a ira e arrastaste Israel ao pecado. E eis agora o que diz o Senhor contra Jezabel: Os cães devorarão Jezabel na terra de Jezreel. Todo o membro da família de Acabe que morrer na cidade será devorado pelos cães, e os que morrer no campo será comido pelas aves do céu. Com efeito, não houve ninguém que praticasse tanto mal aos olhos do Senhor como Acabe, excitado como era por sua mulher Jezabel. Levou a abominação ao extremo, seguindo os ídolos dos amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Ouvindo estas palavras, Acabe rasgou suas vestes, cobriu-se com um saco e jejuou. Dormia, envolto ao saco, e andava a passos lentos. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: Viste como Acabe se humilhou diante de mim? Pois que ele assim procedeu, não mandarei o castigo durante a sua vida, mas nos dias de seu filho farei vir a catástrofe sobre a sua casa. Muito bem, terminamos aqui então a leitura desses 2 capítulos. Amanhã faremos a leitura do último capítulo do primeiro livro dos Reis. Agradeço a você que tem acompanhado as leituras aqui comigo. Te desejo um excelente dia. A gente se vê então no vídeo final dos livros do primeiro livro dos Reis amanhã. Um grande abraço e tchau.